Sérgio, Tudo bem? boa tarde. Desculpa o pequeno atraso aí, que eu estou no hotel aqui em São Paulo fazendo a Conceição Evaristo. Aí voei aqui, fiz tudo, consegui montar. Não, tudo bem. Nossa, a Peraí, coisa peraí. mais rápida que eu fiz nos últimos 20 anos. O que houve aí? Sérgio? Acho que deu um probleminha ali no Sérgio. Vamos esperar ele. Acho melhor ele entrar de novo, né? Boa tarde de Lisboa, senhor Antônio Grassi. Chegou, sou Otávio de Barros, muito bem-vindo. O Sérgio travou. Opa, destravou. Que Oi? bom. Bom dia, boa Bom tarde, senhor dia. Sérgio Aristides. Boa Vamos dar início a tarde. mais uma edição aí do 15 minutos de papo, meio Muito frio. atabalhoado, dá uma respirada, como todo mundo tem que respirar. Isso. Muito frio aí em São Pronto. Paulo? Ou aí gelado. Uma Belo Horizonte fica atrás, não. Confins hoje de manhã, tava um horror de frio. Nem o Um Rio. horror. Nem o Rio. Você sabe que eu acho que ali perto, quando a gente vai chegando na BR-040 para ir para Petrópolis, está nevando, deve estar nevando. Deve estar. Ué, eu não acredito, mas o Estado de Minas disse em letras garrafais que na madrugada de anteontem deu sensação térmica de -20. Eu não acredito nisso, não é possível. Eu perguntei para a Alexa, Não. Alexa, você é espiã? Ela falou, não, eu trabalho para a Amazon. Eu falei, então você é espiã, Alexa. Espera de preferência de gosto de livro, né? Exatamente. Entre Ela falou, eu outras. falei, qual a sensação térmica? Ela falou, sensação térmica de -2, Afonso. Eu falei, mentirosa, Pois é. mentirosa. -2 pode ser. Ô, gente, Menos 20, pra menos começar 20. como. Eu já vivi -20. Eu Aí, sei como é que eu tava é. mandando pro Japão. A É. japona é linda, lá de Portugal, que eu comprei com a Galusa me mandou. É francesa, maravilhosa. Ô, gente, ó, como sempre, toda semana a gente está começando convidando para a série de entrevistas que nós estamos fazendo ao redor do O Intérprete de Borboletas, o romance do Sérgio editado, mais recente romance editado pela Record. Nessa quinta-feira, amanhã, portanto, às 19 horas, nós vamos colocar no ar a conversa que tivemos 20. com 20. 20, desculpe, 20 horas, colocar no ar a conversa que nós fizemos com a Flávia Oliveira. Foi uma delícia, não foi, Sérgio? Foi maravilhosa. Muito bom. A Flávia é show, né? Nossa, uma delícia. Por sinal, hoje, na Rádio Alvorada, vai ao ar os 20 minutos meu de podcast, antecipando para vocês 20 minutos da conversa. Quem quiser já se habilitar a assistir, está lá Tá no bom. podcast da Alvorada. Bem, gente, vamos lá, que o tempo ruge, né? Que o tempo ruge. E hoje o tema que o Sérgio propôs, para mim, eu não teria tema melhor de tanta coisa que a gente tem ouvido aí de todos os campos, né? A pergunta é, o que pode mudar até 2 de outubro? Com a palavra, Sérgio Abrams. Olha, boa tarde aí para todo mundo, para todas as pessoas. Muito bom. Olha aqui, Afonso. Pode mudar, pode haver mudanças desde que haja eventos de alta intensidade. O que são eventos de alta intensidade? Um escândalo que pegue, uma alguma coisa que consiga grudar num dos candidatos, negativa, né, ou positiva, enfim. Por quê? Porque eventos de. Ei, querida, Achar, querido. Pachá, Boa os, recuperação. os, os eventos de média e baixa intensidade, tipo entrevista, debate, mesmo a propaganda eleitoral gratuita, e a propaganda, digamos, mais convencional, bem comportada, nas redes sociais, não vão fazer efeito, não vão mudar. O que está acontecendo nas pesquisas que a gente vê é que está havendo assim, o que eu chamo de micromudanças, que não é nem pejorativo, nem um diminutivo de depreciativo. Não. Micromudança significa o seguinte: são mudanças na margem de muito baixa de muito baixo impacto
que não chegam a alterar o resultado geral. Então, por exemplo, cai um pouquinho ali no recorte de renda mais baixa, ou sobe um pouquinho ali no recorte de renda mais alta. Na educação, tem uma oscilação nas mulheres, nos homens. Nada disso realmente consegue refletir mudanças relevantes ou macro mudanças no resultado global, porque são pedaços muito pequenos da amostra. Então, a margem de erro é muito alta, é muito grande. Em alguns casos, chega a 8, 9 pontos percentuais. Você tem uma mudança de 3 pontos, quer dizer, pode ser resíduo amostral, entendeu? Pode ser realmente uma micromudança, uma mudança pequena ali, de reacomodação e tal, que não é suficiente para fazer uma alteração no resultado final. O que eu peguei, já fiz aqui a consolidação das pesquisas novas do IPEC, da Quest, e inclusive do IPESP. A do IPESP tem uma diferença importante com as outras, porque ela é por telefone. Então, ela tem você tem que fazer uma pequena correção, porque ela tem um desvio um pouquinho maior com as outras pesquisas do que as outras pesquisas têm entre si. Então, mas quando você olha, não aconteceu nada. Nós estamos no final da primeira semana, entrando no final, né? Na metade da primeira semana de campanha oficial, já passamos pelo primeiro debate, já passamos pela sabatina no Jornal Nacional, que é um canhão de comunicação, né? Atinge um público muito grande, muito maior do que o público do debate. O debate alcançou 1,5 milhão de pessoas, na média do horário todo ali dele. Teve uma hora que estava com 2 milhões, depois estava um pouco menos. Poxa, mesmo que você multiplique isso por 5, que é o tamanho médio da rede de influência das pessoas, você tem 10 milhões de pessoas. Entendeu? Quer dizer, não faz muito efeito. Depois a gente sabe que, sobretudo numa eleição tão cristalizada quanto essa, eu tenho a impressão que uma das poucas coisas que a gente pode dizer de referência com relação às eleições no mundo inteiro, no Brasil em particular, é que o efeito do debate em geral, os que são pelo candidato, os que são a favor do candidato gostam do desempenho dele no debate, e os que são contra não gostam do desempenho dele no debate. Os que votam no candidato e não gostam do desempenho dele no debate, assim, dessa vez ele não foi bem, mas ele vai melhorar, né? Então, poxa, ele devia ter falado isso, não falou aquilo, mas não muda o voto, né? Quer dizer, mesmo que tenha uma opinião negativa a respeito. Então, esse tipo de evento não leva a um efeito efetivo. Então, o que a gente tem? A gente tem, na verdade, um grau de consolidação tão brutal das pesquisas, como eu nunca vi. Você pegar assim de abril para cá, para não falar ir mais longe, mas de abril para cá, a pesquisa não mudou. Sabe, num mês sobe um ponto, no outro desce um ponto e tal. Se você olhar, na verdade, a média é mais ou menos a mesma coisa desde abril. Então, numa situação dessas, vamos pegar a última pesquisa IPEC, Quest, que são iguais. Não tem diferença relevante nenhuma entre elas, a não ser nos recortes. Então, vamos pegar aqui, 44 para o Lula, 32 para o Bolsonaro. Significa que 72% dos votos estão alocados, em princípio, com as pessoas dizendo que não têm muita intenção de mudar de voto. 76% estão alocados para os dois favoritos. Aí você tem 11 pontos que estão alocados para os outros. Terceira, quarta e quinta via. Aí dá mais 11 pontos. Soma isso, dá 87%. A média histórica de voto nulo e branco é 10%. 10%. Portanto, nós temos 97% ocupados. Portanto, mudança, a não ser que haja um evento de alta intensidade que afete a intenção de voto num determinado candidato, e aí
esses votos vão se dispersar noutra direção, a margem de mudança é de 3%. Tá, na mudança desses 11%, tá, que já estão aí entre terceira, quarta e quinta dia, o que pode acontecer de mudança? Olha, pode acontecer, e isso tudo agora é conjectura, porque a gente não tem precedente. Como não tem precedente essa eleição, você não tem referentes para fazer estimativas boas. Então, é chute educado, tá certo? Quer dizer, o que pode acontecer? Lá no final da campanha, pode ter um movimento de voto útil. Assim, o Lula está na bica de ganhar no primeiro turno, e aí o pessoal que é favorável em segunda instância ao Lula, que pretende votar no Lula no segundo turno, mas preferia Simone Tebet ou Ciro Gomes, que, segundo a pesquisa Quest, a maioria dos eleitores desses dois tende a votar no Lula como segunda opção. Aí disse assim, pô, vou votar logo no Lula para resolver isso de uma vez por todas. Pode ser até por razões absolutamente fúteis. Tipo, cara, para eu não ter que voltar no segundo turno, votar na zona eleitoral para votar de novo, para poder ficar livre disso, vou votar no Lula logo. Então, isso acontece. Acontece de tudo, né? A eleição é uma coisa muito doida. As razões pelas quais as pessoas votam ou deixam de votar são o grosso não, mas na margem realmente. Então, pode ter uma acomodação dessa, o Lula aí ganha no primeiro turno. Pode ter uma acomodação ao contrário. O Felipe Nunes, como eu, acha que a tendência do voto útil é pró-Lula. O Lavareda acha que a tendência do voto útil é pró-Bolsonaro. Ele usa lá a hipótese da espiral de silêncio, quer dizer, o sujeito tem vergonha de falar que é bolsonarista, porque os amigos todos são bolsonaristas e tal, porque os amigos todos são lulistas ou anti-Bolsonaro, aí ele não esconde e acaba escondendo do pesquisador também. Não creio que seja verdade isso, porque eu acho que hoje a verdade é outra. Quer dizer, meus amigos são todos Bolsonaro? Não são, quero deixar claro. Tá certo? Uma hipótese clara. Olha que a gente recorta esse pedacinho só aí. Vamos refazer essa frase. Alguém é pró-Lula, mas todos os amigos são bolsonaristas. Aí diz, pô, não vou contar porque os caras vão cair de pau em cima de mim. Então, ele não diz, esconde. E aí acaba escondendo do pesquisador também, porque sei lá se o pesquisador conhece algum amigo meu e vai me contar. Ninguém acredita que o pesquisador vai te dar privacidade total, né? Quer dizer, que o que você vai dizer para o pesquisador, ninguém vai ficar sabendo. Então, vai que o pesquisador me conhece, né? E aí conta para os outros o que eu falei. Então, esconde. Mas isso é pequenininho, não tem importância. Mas uma eleição tão assim já pré-definida, pelo menos do ponto de vista hipotético dessas vontades de voto, você não acha que esse percentual aí que nós estamos falando, dos 11% que você está se referindo, eles têm um peso gigante na chegada, por exemplo, esses 11 podem definir se vai ter o primeiro ou o segundo turno. Não, é claro, porque se nós estamos falando de uma mudança na margem de 3 pontos percentuais, de 3%, né? Eu acho que isso tudo, Otávio, eleitor quietinho, voto envergonhado, isso é tudo hipótese, porque a gente nunca sabe disso, entendeu? Eu nunca vi uma pesquisa séria, né? Acadêmica, científica, que tenha conversado com eleitores e tenha descoberto quem são o perfil dos eleitores. Não, a gente olha pelo tempo que o cara votou, né? Houve uma mudança na boca da urna, entre a boca da urna e a urna, e aí o cara fala, bom, isso aí é o voto envergonhado, isso é o eleitor quietinho, isso é uma coisa, é outra, é voto útil. Sabe-se lá, entendeu? Quer dizer, não tem nenhuma evidência, isso é tudo conversa, na melhor das hipóteses, o que os americanos chamam de educated guess, que eu chamo de chute bem educado, quer dizer, um chute com alguma ilustração. Sérgio, como é que você está analisando a campanha digital dos dois candidatos? Aliás, de todos os candidatos. Eu não tenho acompanhado muito, não. Eu vejo de vez em quando e tal. Eu acho que essa eleição não vai ser igual a 2018.
Não vai ser igual a 2018. 2018 foi uma eleição atípica e essa é outra eleição atípica. Essa aqui é uma eleição na qual nós temos dois candidatos pedindo para ser reeleitos. São duas reeleições em disputa. A reeleição intercalada do Lula, né, depois de três presidentes, ou a reeleição sucessiva do Bolsonaro. Né? Então, o Bolsonaro fica, o Lula volta. Isso é reeleição, tecnicamente é reeleição. Então, não dá para você saber, não tem comparação possível, não tem nada que você possa se basear para dizer hoje faz isso, faz aquilo e tal, né? Então eu acho que Pois é, o Otávio está perguntando sobre o Datafolha. Eu queria que você fizesse uma análise dos institutos de pesquisa. olha, eu acho que o Datafolha vai confirmar mais ou menos a mesma coisa que vai sair hoje à noite, IPEC né? e OPEC. Que o IPEC e o Aquest. Qual vai ser pode ser a diferença? Pode ter alguma variação na margem, porque como o Datafolha a coleta posterior à do IPEC e do IBOP, e do Quest, tem um certo overlapping entre eles, mas o Datafolha vai pegar um pedaço mais novo. Então ele vai pegar todo o impacto dos efeitos, dos aftershocks do debate, querido Átila Roque. Você vai pegar já mais tempo de pesquisa na televisão, de campanha na televisão e no rádio, você vai pegar mais rede social. Quer dizer, então ele vai mostrar. Eu duvido que ele vai fazer grande diferença, entendeu? Quer dizer, eu acho que vai ser mais ou menos isso que está aí, que ele vai mostrar. O Datafolha, o Aquest e o IBOP, e o IPEC, são de pergunta presencial. Eles não usam nem o sistema de votação eletrônica, que é o seguinte: você põe no computador para discar, com uma gravação, aí você atende, você diz assim, aqui é uma pesquisa eleitoral e tal, se você vai votar no Bolsonaro, clica tal número, se você vai votar no Lula, clica em tal número, tal, que é a pior de todas. E nem é do call center. Quer dizer, o computador disca de acordo com a regra, com o algoritmo da amostragem, por cotas e tal, e aí a pessoa atende, você diz, pode responder? Diz, posso. Aí ela te faz a pesquisa igual. Pois essa pesquisa não deve ser praticamente desconsiderada, não? Não, ela tem uma pequena diferença. O IPESP faz assim, e tem dados bastante consistentes. Tem um desvio em relação à pesquisa presencial. IBOP, IPEC e Quest fazem presencial domiciliar. E a Quest faz um misto. E o Datafolha faz por fluxo. Que é assim, os pesquisadores vão para locais de grande fluxo nas cidades e aí eles têm que cumprir as cotas demográficas, né, da amostragem. E tudo isso depois você tem um problema da amostragem, qualidade da amostra, o método de coleta, e depois você tem que ter um trabalho de supervisão de muito boa qualidade, porque o pesquisador pode mentir. Ele pode preencher em casa todos os dados e de acordo com as cotas. Como é que você sabe como é que é isso? Você já tem um seu banco de dados lá, das pesquisas, das respostas boas que entraram, você tem um pré-teste que você já fez, você tem as pesquisas anteriores. Então você pega e olha a consistência. Você pega cada pesquisador, você bate os dados dele com os outros. Você diz, o cara aqui está pegando gente de baixa renda votando 10-1 no Bolsonaro. Acabou. Joga fora, demite o cara e vamos para frente, entendeu? E as perguntas? Você tem alguma crítica às perguntas? Eu sempre ouço falar isso. Pergunta tem um problema. O fraseado da pergunta tem que ser muito neutro. A ordem com que você faz as perguntas. Entendeu? Quer dizer, por exemplo, se você faz a pergunta estimulada primeiro e depois você faz a espontânea, você melou a espontânea. Entendeu? Você fraudou a espontânea. Então, a disposição dos nomes, tanto que a cartela, em geral, você faz ela redonda, para não ter uma ordenação dos nomes. Tudo isso influencia. A pesquisa é uma coisa muito delicada, por isso que tem margem de erro alta.
Uma margem de erro de 2 pontos percentuais é muito alta, tá certo? Quer dizer, por exemplo, você imagina se você vai trabalhar com uma margem de erro de 2 pontos percentuais numa análise de qualidade de camisinha, de camisinha mesmo, que pode arrebentar. Você está fazendo o teste de qualidade da Aumento resistência da demográfico. camisinha. Não, não, você tá calculando a resistência da camisinha. Se você aceitar 2 pontos percentuais de margem de erro, a quantidade de coisa, de infecção que você vai dar, de gravidez, entendeu? Quer dizer, você tem que trabalhar com uma margem de erro muito pequenininha. Você pode fazer isso porque você tem uma coisa muito física de trabalho, né? Quer dizer, não tem, o erro é mínimo. Se ela arrebentar, é porque está certo que ela vai arrebentar. Então, você imediatamente Certo. começa a olhar o seu método. Então, é o Eu vi. seguinte, tem erro, tem variação. Quer Tá. dizer, Eu a vejo pesquisa aqui pode da errar. parte dos meus contatos bolsonaristas um monte de pesquisa que eles me mandam, engraçadíssimo. Hoje de manhã, inclusive, eu tive um embate maravilhoso que um amigo bolsonarista disse que o Bolsonaro já ganhou. Você não está entendendo. Eu recebi uma pesquisa aqui que ele já ganhou no primeiro turno. Quer dizer, você, é indelicado, você pode falar das pesquisas que não são legais. Não, não é. Tem uma opção de pesquisa fajuta aí, tem amostra mal feita. Tem muita pesquisa que está sendo feita aí, que registra no TSE, inclusive, que não faz amostra demográfica, não faz controle demográfico das amostras. Então, você faz uma amostra do universo da população. Entendeu? Você tira lá 2.000 nomes do catálogo de telefone, entendeu? Mete no computador e pergunta. Quer dizer, aí você pode ter um desvio brutal, porque você pode ter uma quantidade enorme, entendeu? Quer dizer, dependendo do lugar que você vai, né, como é que você pegue isso, você pode pegar só milico e policial e o Bolsonaro ganha. Tá certo? Quer dizer, então não tem. A melhor coisa foi que o pessoal do Bolsonaro, sobretudo o Carlos Bolsonaro, esqueceu de pagar os sites do Bolsonaro, né? Você viu isso? E aí eles foram invadidos. É Registro.br inacreditável. não falha. É Não pagou no dia inacreditável. seguinte. Agora, o Não falha. registro.br, eu tenho domínios registrados, eles te dão 30 dias para você pagar. Eles É. te avisam, eles protelam. Quer dizer, eles Não, esqueceram eles mesmo do assunto. esqueceram mesmo do assunto. Ou então foi para o e-mail errado, entendeu? Tem essas coisas. Eu também sou registro do Ou BR, então então não estava registrado por algum tipo. Estão falando esse negócio aí, mas será que estava registrado? Eu acho que não. sei, Que mas, você pô, entra mas no aí, registro.br mas e vai aí, lá e mas vai aí, tentando. amigo, o erro é mais grave, tá certo? É, Você deixa o seu nome ser registrado no registro por outra mas pessoa, pô. Se você ser uma eu, pessoa eu, pública, você tá maluco, né? eu Olha, que não sou ninguém, tenho meu nome registrado. vamos lá, eu 2 dias eu prometi livro e não falei, né? Então hoje eu vou Opa, falar. vamos lá. Vamos lá. Recomendar 2 livros aqui. Peraí, deixa eu ver como é que era aquele negócio aqui. É, Tem que virar para trás aí, ó, mas eu a já câmera. esqueci como é que vira a câmera para trás, cara. Eu acho Eu que não também tem não estou problema, não. encontrando aqui não. Ah, tá. É, Na sua tela, no meio tem uma é. do ladinho, do lado das Aqui, estrelinhas. Aí. aqui, pronto. Então vamos começar por aqui, ó. Ei, grande Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues, grande escritor, e ele escreveu um livro delicioso em que o Machado de Assis e José de Alencar, que estão num céu, que é um céu só de escritores, é o Olimpo dos escritores, e eles ficam vendo as coisas acontecerem aqui, ficam meio indignados, e aí eles voltam para a Terra, para o Brasil, para resolver umas coisas. O Machado de Assis volta até por amor, porque lá no Olimpo, a Carolina Augusta não podia estar, porque ela não era escritora, o amor dele, né? Então, ele se sente meio só lá. Agora, o que tem de espetacular, além da narrativa ser muito boa e a história ser muito engraçada, ser muito interessante, irônica, também tem o seguinte: o Sérgio tem uma técnica absurda, porque ele consegue, de fato, escrever machadianamente, que é uma coisa E vai muito. mudando, né? Vai Exatamente, chegando lá no vai final, chegando Sérgio lá no Rodrigues. final. Eu jamais tentaria, porque eu não sou capaz, entendeu? Mas Ah, é espetacular, é danado. O Sérgio tem um livro extraordinário também, sobre que passa no mundo esportivo, né, no futebol, que chama-se O Drible, que é a história de um cronista esportivo já no final da idade, tal, meio Nelson Rodrigues.
que tenta se aproximar do filho, vai contando histórias do futebol brasileiro e acaba também falando sobre os porões sombrios da ditadura. É um livraço também, mas eu estou falando disso porque o nosso amigo Chico Sá acaba de lançar A A falta. Falta, que é um livraço também. O Chico tem uma narrativa assim, muito enxuta, muito direta, né? O Big Jato dele, o outro romance, tem exatamente essa mesma linguagem, Super só que isso. ele, só que ele muda, né? E a história é muito legal, a história é muito legal também, da perspectiva do goleiro, e ele vai narrando cada minuto do jogo e ao mesmo tempo vai falando da vida íntima e de problemas e tal. É muito legal, vale a pena. Não é sobre futebol, é sobre a vida. E eu diria que todos nós que gostamos de futebol, futebol e vida realmente se combinam bastante. Aliás, com eleição também. Não é? Maravilhoso. Grandes Eleição dicas, Sérgio. eleição de torcida organizada, né? Olha aqui, além disso, eu queria deixar, não podia deixar de me referir ao grande Sérgio Santana, que também escreveu alguns contos extraordinários sobre futebol, né? Eu me lembro assim de cabeça No Último Minuto, que é um goleiro que se observa pela televisão, muito legal, e Na Boca do Túnel, que é um treinador em decadência, mas ele tem vários, ele escreveu muito sobre futebol. A literatura brasileira tem livros muito interessantes de, sobre futebol, mas eu recomendo agora que leiam o do Chico Sá, que é um livraço muito bom, e não deixem de ler o Sérgio Rodrigues, que é uma delícia, além de ser um livro sério do ponto de vista da boa narrativa, da boa técnica narrativa e do bom português. Isso aí. Maravilha. Até semana Maravilha, que vem. gente. Muito obrigado, Sérgio. Até semana que vem. Semana que vem nós vamos fazer 2 programas, só para incomodar o Sérgio. Ou nenhum, porque pode ganhar antes. Isso, né? Ó, gente, de todo jeito, não se esqueçam, quinta-feira, 20 horas, no YouTube, eu esqueci de dizer, no YouTube do Sempre um YouTube, sempre Papo. um papo. Com lá, inclusive, agora já tem até a playlist. Nós temos lá Maria Homem, temos. Pedro Dória, Ajuda aí, Sérgio. Pedro Dória, Dória, Maria Homem, nossa Pachá. amiga Andréa Pachá. Acho que são esses. Que vem pela frente, dia 8 de agosto, Itamar Vieira Júnior, encerrando essa pequena série com a Miriam Leitão, mas já pensando na próxima, que a gente já está com algumas ideias com outras pessoas para fazer, conversar sobre o intérprete de documentos. Um abraço, gente, muito obrigado.